Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Groenlândia, uma ilha gigante no meio do futuro da Europa. Do you expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Donald Trump disse-o com todas as letras. Nós, os Estados Unidos, precisamos da Groenlândia. E se Trump o diz, nada parece capaz de o contradizer. A ilha gigantesca que liga as zonas navegáveis do Atlântico Norte ao Ártico é um território autónomo sob a soberania da Dinamarca? Pouco importa. A Dinamarca e quem representa democraticamente os habitantes da ilha já disseram que a Groenlândia nem está à venda, nem aceita sair da esfera da soberania da Dinamarca? Esqueçam isso. Trump diz que o território é vital para a segurança norte-americana e, a partir daí, não admite qualquer limite à imposição da sua vontade. Se for necessário, avisou Trump, o recurso ao poder militar é uma opção. Depois de entrar nos radares da atualidade mal Trump tomou posse, a Groenlândia regressou à ordem do dia depois do ataque norte-americano à Venezuela, que culminou com o rapto do presidente Nicolás Maduro. Insuflado pelo sucesso da arrojada operação militar, a atual elite política de Washington deu vazão às suas ilimitadas ambições territoriais e a Groenlândia surge na primeira linha das suas prioridades. O que há meses parecia um devaneio, tornou-se uma possibilidade. Ninguém aposta que Trump desista de reclamar o controle da Groenlândia. O ataque a um Estado-membro da União Europeia e da NATO deixou de ser uma ideia mirabolante. Se tal acontecer, a Europa e o mundo entrarão em um território ainda mais desconhecido e perigoso. Está em causa o futuro da NATO, a unidade da Europa e a parceria transatlântica que serviu de esteio à paz nas últimas décadas. Mesmo que a novidade da situação não permita respostas completas ao que se está a passar e ao que pode vir a acontecer, discutir o que está em causa na Groenlândia tornou-se a questão mais importante das vidas dos europeus, das nossas vidas. Convidamos por isso para este episódio Nuno Severino Teixeira, um dos mais conceituados especialistas portugueses em geoestratégia, defesa e política internacional. Professor e presidente do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, da Universidade Nova de Lisboa, Nuno Severino Teixeira é também colunista do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor Nuno Severino Teixeira, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. Diga-nos porquê é que a Groenlândia deixou de ser uma gigantesca ilha gélida e despovoada para, quase num ápice, se tornar num dos lugares cruciais para o futuro da Europa e da relação transatlântica. O que é que aquela ilha tem de especial que justifique tanta importância geoestratégica neste preciso momento? Manuel Carvalho, é sempre um gosto vir aqui ao seu podcast. Porquê é que a Groenlândia se tornou estrategicamente importante? E de facto a palavra é tornou-se, porque há uma década atrás ela não tinha essa importância estratégica. Hoje tem importância estratégica por uma razão de natureza geoeconómica e por outra razão de natureza geopolítica. O que é que está em causa do ponto de vista económico? Há algumas riquezas naturais que são muito importantes para a economia do futuro. Em primeiro lugar, obviamente, o petróleo, e em segundo lugar, alguns componentes, alguns materiais que fazem parte das terras raras e que são fundamentais para a economia, neste caso norte-americana, que é muito dependente em relação ao exterior, ao contrário da China, desses materiais. E, portanto, há aqui um valor económico que tem a ver com as riquezas materiais. Mas há outro valor económico muito importante e que advém da navegabilidade do Oceano Ártico. Até há relativamente pouco tempo, o Oceano Ártico, como o Manuel Carvalho disse, era gélido, não era transitável, mas com a mudança climática, progressivamente tem vindo a ganhar navegabilidade e hoje, mais ou menos cerca de 2 meses por ano, há rotas navegáveis
no Ártico. Poupa um grande caminho, evitando tanto a circulação dos navios pela parte sul do planeta, ou seja, pela Rota do Cabo. Pela Rota do Cabo ou pelo Pacífico, e portanto isso, digamos, em termos económicos, significa uma economia de recursos da ordem dos 40%, o que, digamos, para as trocas comerciais não é propriamente despiciante. E portanto há este valor de natureza económica que a Groenlândia ganha. Mas tem também um valor geopolítico. Tem valor geopolítico porque hoje há, justamente por causa disto, uma disputa cada vez maior sobre o controle naval, neste caso até militar, do Oceano Ártico, e há um conjunto de potências, desde logo a Rússia, também os Estados Unidos, o Canadá e a própria China, que começam a ter alguma apetência para o controle naval do Ártico, e obviamente isso tem importância estratégica, e os Estados Unidos, vale a pena dizê-lo, os Estados Unidos estão um pouco atrasados nessa corrida. Mas já têm bases na Groenlândia. E a pergunta que se coloca é, houve até agora algum sinal que quisessem reforçar a sua presença militar e de alguma forma fossem impedidos pelo governo da Groenlândia ou da Dinamarca? Porque esta tomada de força? Não, de todo. É pelo contrário, eu penso que a Dinamarca e a Groenlândia têm mostrado toda a abertura, aliás, em declarações recentes, para reforçar a cooperação internacional com os Estados Unidos, se isso fosse do interesse dos Estados Unidos, no sentido digamos, de reforçar a segurança do Ártico. Mas eu acho que isso tem a ver com uma outra dimensão, Manuel Carvalho, e que nós só compreendemos se lermos a Estratégia de Segurança Nacional da administração Trump, publicada na semana passada. Ela traz-nos em grande medida, digamos, o esclarecimento sobre o que é que se está a passar. É que nessa estratégia de segurança nacional há uma prioridade que é definida com muita clareza, e essa prioridade é aquilo que a administração Trump chama o hemisfério ocidental. Ou seja, há uma esfera de influência que é prioritária para os Estados Unidos, e é preciso olhar para a geografia, para o mapa dessa esfera de influência, e ela vai desde a Terra do Fogo, no fundo, digamos, da América do Sul, até à Groenlândia. Do Chile até à Groenlândia. E, portanto, a Groenlândia faz parte dessa esfera de influência, ou desse hemisfério ocidental, e o que é definido como prioridade para os Estados Unidos? São três coisas, basicamente, relativamente àquilo que deve ser a hegemonia americana nesse hemisfério. Em primeiro lugar, digamos, a eliminação dos tráficos, do tráfico de droga, não se aplica aqui, mas há dois outros fatores que são absolutamente fundamentais e que se aplicam aqui. Primeiro, o controle dos recursos naturais. E já falámos disso, há aqui importantíssimos recursos naturais que os Estados Unidos querem controlar e controlar diretamente. E em segundo lugar, o terceiro fator é o afastamento das potências exteriores ao hemisfério ocidental, ou seja, à esfera de influência que a administração americana considera sua, o afastamento da influência dessas potências para fora, digamos assim, da sua esfera de influência. E é aí que está justamente a tentativa para afastar as outras potências que neste momento disputam o controle do Ártico. Mas imaginemos agora que, como Trump já admitiu, os Estados Unidos optam por uma intervenção militar na ilha. A Europa tem sequer condições, já não falo na Dinamarca, falo até no todo na Europa, tem sequer condições mínimas para se defender de uma eventual agressão desta natureza, ainda por cima num território tão vasto? Não, é muito difícil. Nós significaria, digamos, a ruptura total e completa da relação transatlântica, não é? Mas se houver um ataque militar a um território da soberania europeia, isso não há uma ruptura total na relação transatlântica e também na NATO? Acha que é possível? Não, eu acho que justamente é esse o ponto. Nós não sabemos neste momento se a administração Trump está a usar, digamos, essa ameaça do uso da força militar como uma tática para pressionar a Dinamarca e depois encontrar com maior facilidade negocial qualquer outra solução, desde a compra até, digamos, a um acordo mais reforçado da presença americana.
Mas quer dizer, com a administração Trump nós já esperamos tudo, não é verdade? Portanto, digamos, essa hipótese Sim. não pode deixar de ser considerada, como aliás o presidente Trump já o disse, estão todas as hipóteses em cima da mesa. A vir a acontecer uma coisa dessas, naturalmente que isso significaria, digamos, a ruptura completa da relação transatlântica e o fim da Aliança Atlântica. Quer dizer, nós temos na história, olhando para trás, falávamos nisso, olhando para trás, nós temos na história momentos de grande crise transatlântica. Eu diria mesmo de grandes fraturas no plano transatlântico. A primeira das quais, estou-me a lembrar, foi a saída da França da estrutura militar integrada da NATO em 1966. A segunda, digamos, grande crise transatlântica, a invasão do Iraque, que separou, digamos, os europeus e os Estados Unidos, e em particular dentro da Europa, aquilo que se chamava na altura a velha Europa e a nova Europa, não é verdade? Sim. E depois, mas estas crises de natureza transatlântica não envolviam disputas territoriais, não é? Enfim, há o caso da Grécia e da Turquia a propósito de Chipre, mas não há mais nada. Nós a partir daí entraríamos no desconhecido. Portanto, não temos precedentes que nos ajudem a perceber como é que se pode encontrar mecanismos para resolver uma situação diferente destes. Não temos. E porquê é que eu digo que isso significaria o fim da Aliança Atlântica? Porque a Aliança Atlântica, o Tratado do Atlântico Norte, no fundo baseia-se em dois princípios políticos fundamentais. O primeiro é o de que os aliados renunciam ao uso da força para a resolução dos seus diferendos internos. E, pelo contrário, cooperam através do artigo 5º, não é? O ataque a um é o ataque a todos, cooperam o artigo 5º na defesa contra países terceiros. Ora, o que nós, a admitir a existência de um ataque militar, no fundo, tínhamos um país aliado a atacar outro país aliado, o que significaria que o artigo 5º não faz sentido. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso seria, de facto, uma situação extrema em que estava em causa o futuro da existência da aliança. Agora, pode pensar de uma outra maneira. A União Europeia também tem no Tratado da União Europeia uma cláusula de defesa mútua muito parecida com a do artigo 5º, e essa poderia funcionar. Agora, poderia funcionar do ponto de vista político ou diplomático, mas era preciso que houvesse consenso sobre isso, mas não há capacidade militar para fazer frente a um conflito com os Estados Unidos, como é óbvio. Independentemente dessa capacidade militar, enfim, essa questão que o professor colocou aqui em cima da mesa parece-me ser particularmente importante porque perante o cenário de não haver um mínimo consenso possível entre os países da União Europeia sobre uma resposta comum prevista, portanto, nesse mecanismo a uma agressão externa, uma agressão dos Estados Unidos, isso poderia pôr até por arrastamento em causa o próprio projeto europeu. Sim, exatamente. E nós estamos num período crítico de transição internacional em que todas as organizações internacionais estão numa fase, digamos, de grande crise, e a União Europeia não escapa a isso, apesar da sua, digamos, natureza bastante diversa relativamente a todas as outras organizações internacionais que são de natureza intergovernamental, e a União Europeia tem também uma componente supranacional que lhe dá uma característica particular, mas não foge a esse momento de crise e de transição do sistema internacional. Professor, finalmente uma outra pergunta, portanto, é a exposição das vulnerabilidades da Europa perante uma putativa, uma eventual agressão a um dos seus territórios, embora de administração autónoma da soberania da Dinamarca, neste caso, isto até que ponto nos colocaria a União Europeia numa situação ainda mais exposta ou mais frágil perante os apetites, chamemos-lhe assim, expansionistas da Rússia de Vladimir Putin? Esse é o ponto-chave da defesa europeia neste momento, quer dizer, a segurança europeia face à ameaça de leste, numa primeira fase durante a Guerra Fria, a ameaça soviética, e hoje, em certo sentido, a ameaça russa, foi sempre contrariada pelo apoio inequívoco da relação transatlântica e pelo papel da articulação entre a força militar americana, em particular, não só a força convencional, mas a sua capacidade nuclear, em defesa da segurança europeia. O momento crítico em que a União Europeia está hoje é que tem
por um lado, o regresso da ameaça a leste, sem ter a certeza, para não dizer que tem a incerteza, do apoio ao Ocidente. E essa é a situação muito crítica da segurança europeia neste momento. Uhum. Portanto, professor, vamos ter um 2026 que será, sem dúvida, crítico para podermos projetar o futuro, não apenas da União Europeia, mas também do mundo para os próximos anos. Aquilo que vier a acontecer nos próximos meses será decisivo? É uma pergunta que lhe coloco. Sim, será muito importante o que vier a acontecer. Em todo caso, eu acho que o grande desafio que a União Europeia tem à sua frente, em termos da sua segurança, é construir a sua autonomia estratégica. Qual é o problema? Eu não penso que o problema seja dinheiro, ou até mesmo que o problema seja o da vontade política, isso, apesar de tudo, vai sendo conseguido. O grande problema é que tem que conciliar a construção da sua autonomia com a relação transatlântica, por uma razão muito simples, porque para construir a sua autonomia vai precisar durante algum tempo da tecnologia militar norte-americana e, portanto, não pode haver uma ruptura completa, porque há que haver um momento de transição de apoio americano até ao qual seja completa ou esteja completa a autonomia estratégica europeia. Este é o dilema da União Europeia, conseguir a autonomia estratégica, mas sem quebrar a Aliança Atlântica. Acho que estaremos todos de acordo. Professor Nuno Severino Teixeira, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas reflexões, para nos ajudar a compreender melhor esta situação complicada em que o mundo vive. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado e até breve. Foi um prazer. أتمنى إنه تصير هدنة ونرجع على دورنا وننام. Há 2 anos, este menino de Gaza pediu ao jornalista do New York Times que o gravaram a paz para poder dormir. A guerra formal, entretanto, acabou, mas as crianças de Gaza continuam sem poder comer ou dormir em condições. Um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, concluiu que mais de 2 anos de guerra em Gaza deixaram muitas crianças palestinianas demasiado fracas para aprender ou brincar e convencidas de que serão mortas por serem de Gaza. As condições em que vivem são desumanas. O seu regime alimentar é deplorável. E toda esta desumanidade se enrola à nossa frente perante um sentimento de impotência coletiva. No mundo da era Trump/Putin, não há espaço para acudir às vítimas da barbárie israelita. Resta-nos, por isso, recordar a cada passo que essa barbárie existe em Gaza. Esquecê-la seria dar razão aos que a criaram e que ainda hoje a perpetuam. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.